Bom, então vamos retomar aqui. Estamos aqui então na nossa reunião 10, né, no nosso curso de eletro, e aí eu estava colocando aqui, lembrando a todos que hoje é um dia especial, né, dia 29 de maio, eu gosto de brincar dizendo que é o dia do Dirac, né, no sentido que não é o aniversário dele, né, mas é o aniversário do paper que deu a ele, né, o Prêmio Nobel de Física de 1933 e que nos trouxe, né, a previsão, foi o primeiro paper, né, da história da física que previu a existência de uma nova partícula, né, antes da descoberta experimental. Se a partícula pósitron é previsto nesse paper aqui, né, então nesse paper de Dirac prevê a existência da antimatéria, que é o pósitron, no caso aí seria o pósitron e o antipróton, porque as únicas partículas conhecidas nessa época ainda eram o elétron, o fóton e o próton, elétron, próton, fóton. Então ele prevê a existência do pósitron e do antipróton, né? O pósitron é descoberto em 1932 e o antipróton é descoberto em 1956, né? Então ele antecipa, né, a previsão de novas formas de matéria, por isso foi dado aí o Prêmio Nobel de 1933 junto com o Schrödinger, né? Schrödinger recebeu o Prêmio Nobel de 33 e o Heisenberg o Prêmio Nobel de 32, mas não foi entregue em 32, foi entregue em 33. Então, em 33 entregaram o Prêmio Nobel do Dirac com o Schrödinger e o Prêmio Nobel do Heisenberg. Bom, e aí o trabalho é esse, o trabalho é clássico, e eu sugiro, assim, todo estudante de física, sobretudo na graduação, né, deveria ler esse paper, que é um paper que é abordável por quem está fazendo aquele curso básico seja de eletromagnetismo ou de física moderna, porque aí tem uma seção do paper que ele usa a equação da mecânica quântica, ele usa a equação de Schrödinger. Então é esse paper aqui, né, Proceedings da Royal Society de Londres, né, está disponível, né, todo mundo pode achar o PDF na internet, Proceedings da Royal Society de Londres, A133, ano de 1931, 60. Então foi o dia que Dirac manda o paper para a revista, na verdade foi dia 29 de maio de 1931. É um paper muito instrutivo, é muito interessante ler esse paper, porque o estilo do Dirac escrever era um estilo muito especial. Ele conversa muito com o leitor, ele expõe o pensamento dele, é muito interessante esse trabalho. Então tá, então só para isso, é um dado histórico, né, referente ao dia de hoje, o festejo de hoje. Que bom que o curso de eletromagnetismo tem aula no mesmo dia, coincidiu de ter aula no dia 29 de maio. Mas nós estamos agora discutindo assuntos mais atuais. Então nós tínhamos falado, né, voltamos uma parte do curso aqui, para aquela chamada eletrodinâmica de Carroll, Field, Jacques, eletrodinâmica com o que a gente chama de violação da simetria de Lorentz, onde aparece um vetor de fundo V e um escalar também associado a esse fundo, que é o Q. Então nós temos um escalar de fundo e um vetor de fundo, que na verdade, como a gente já falou aqui no curso, são um componente de um quadrivetor de fundo, esse V aqui também, e com isso a gente tem um eletrodinâmico com características interessantes. A gente falou aí sobre a questão da relação de dispersão, da refringência, né? E aí depois, essa eletrodinâmica, ela pode motivar uma nova eletrodinâmica, que é a chamada eletrodinâmica axiônica, onde esse vetor V é substituído pelo gradiente de um campo A e o escalar Q pela derivada temporal desse A. Esse A é chamado de campo do áxion. Então esse áxion é uma partícula hipotética hoje, né? Nós buscamos o áxion, o pessoal do LHC, tanto na colaboração Atlas, CMS, na colaboração também Boedal, tem algumas colaborações buscam, né, a presença, a tentativa de observar essa nova partícula descrita por esse campo, que é o campo do átomo. A partícula é o átomo, que é um forte candidato à matéria escura. Então, quando se fala de matéria escura do universo, se fala de uma matéria escura que pode ser axiônica, não só átomo, a gente tem outros possíveis componentes da matéria escura, como neutrinos estéreis, como os neutralinos da supersimetria, o fotino
mas o áxio é o único candidato bastante assim, popular, né, para a matéria escura do universo. Então, essa eletrodinâmica, ela envolve uma interação do áxio com o fóton. Quer dizer, na eletrodinâmica axiônica, esse V aqui é substituído pela... Então, esse V e esse aqui não são campos, eles são parâmetros de fundo, são objetos fixos. Agora não. E quando eu digo que esse V pode ser substituído pelo gradiente de ar e o Q pela derivada temporal do ar, eu estou atribuindo a esses objetos um caráter de um campo. Então eu tenho um campo, e esse campo tem a sua equação de campo também. É aqui, ó, a equação de propagação do áxio, da Lambertiano. Aqui temos, nós interpretamos como a massa, né, que é o comprimento de onda de Compton do áxio, né, lembrando que o comprimento de onda de Compton, né, ele vai estar associado, ele é aportado sobre a massa do áxio vezes C. Então, esse áxio é um campo massivo e a fonte dele é o campo eletromagnético. Então, quem é que sustenta, né, a propagação desse ar é o campo E e o campo B. E, por outro lado, o áxio também, aqui e aqui, ele entra como fonte. Por exemplo, aqui eu posso jogar esse termo para o lado direito e dizer que o áxio se acopla ao campo, esse gradiente de ar se acopla ao campo magnético para dar uma fonte para o campo elétrico. E aqui, a derivada temporal do áxio se acopla, dando uma espécie de uma fonte para o campo magnético, e esse gradiente aqui, que está presente aqui, se acopla ao campo elétrico. Então, tudo isso aqui são termos novos nas equações de Max. Quer dizer, esse termo aqui, né, que já está presente na eletrodinâmica de Kerr-Field-Jacquille. Só que na eletrodinâmica de Kerr-Field-Jacquille, esse vetor de fundo e esse escalar de fundo, eles não são campos, eles são, vamos dizer, grandezas, como se fossem como se definisse uma direção privilegiada no vácuo. Ele é uma espécie de uma direção privilegiada no vácuo que pode ter origem numa física mais microscópica. E aí a eletrodinâmica axiônica, ela nos diz que talvez, então, isso que nós interpretamos como fundo na eletrodinâmica de Kerr-Field-Jacquille pode ter origem num campo associado a uma partícula ainda hipotética, que é o áxio, né? Existem vários experimentos buscando efeitos do áxio, não só experimentos no LHC, mas experimentos na astrofísica e experimentos em laboratórios terrestres também. Nós temos experimentos do TVLAS, experimento na França, de refrigência magnética do vácuo, tem vários experimentos buscando medição do áxio, evidências diretas de um áxio, né? Então, é uma eletrodinâmica interessante, porque ela acopla agora, né, duas categorias de campo. O campo eletromagnético, conforme esse GH, ele descreve justamente a constante de acoplamento, quer dizer, o quanto, né, esse GH que vai aparecer aqui no V, esse GH que vai aparecer aqui no Q, e esse GH que aparece aqui ligado ao E escalar B, então esse é o que a gente chama de constante, é o que vai acoplar o campo do áxio ao campo do fóton. Quer dizer, se o GH for zero, eu não tenho esse termo, né? Não tenho nem V nem Q. Então eu reconstituo as equações de Maxwell tradicionais. E se o GH é zero, eu tenho uma equação de onda livre aqui para o campo do áxio. Então o GH ele acopla o fóton com o áxio. É a constante de acoplamento, né? Então é a constante de acoplamento de fóton com o áxio. Tá? E aí essa constante de acoplamento, então hoje nós temos uma série de trabalhos muito interessantes, experimentais, né, dando limites a qual é mais ou menos a estimativa que se tem sobre esse GH, sobre a massa do áxio. Então tem uma varredura muito grande. Vocês podem. Tem um estudante que defendeu tese agora comigo, o Jefferson, né, que defendeu agora, foi em mês de abril. Ele fez uma tese bastante focada na eletrodinâmica axiônica com efeitos não lineares do eletromagnetismo. Estou citando a tese dele porque ele dá lá umas referências mais atuais, ele catalogou todas as referências mais atuais sobre toda a fenomenologia do áxio, né? Todos os limites sobre essa constante GH, sobre a massa do áxio. Então eu posso citar para vocês, né, a tese doutorado
aqui do CBTF. Vocês acham do CBTF index, né? Então ele faz um estudo bastante detalhado, né, sobre a eletrodinâmica axiônica em situações diferentes, em presença de violação da simetria de Lorentz, em presença também de não linearidade no setor da eletromagnética. Então vocês podem procurar, foi agora de abril de 2024. Aqui no CBTF, está no CBTF, né? Então, só para quem quiser, por exemplo, colecionar, você vê as referências mais atuais do ponto de vista da fenomenologia. Claro, ele faz um estudo todo teórico, mas aí sempre depois a gente discute estimativas, a gente calcula relações de dispersão, índices de refração, como o áxion influencia o índice de refração da propagação da luz no vácuo, tudo isso é feito ali e a gente tenta buscar dados experimentais para a gente poder fazer uma estimativa sobre os parâmetros que a gente quer. Por isso que eu estou citando a tese dele. Tá, então, essa eletrodinâmica é uma eletrodinâmica bem interessante. Então, você aí, Gustavo, que a gente estava falando de fazer algumas secas da Revista Brasileira de Ensino de Física. Então, por exemplo, seria interessante para um aluno, um estudante, né, de Física 3, ou de Física 4, assim, que já conhece os operadores diferenciais, que já conhece as equações de Maxwell, pode ser interessante fazer um artigo mostrando essa nova eletrodinâmica, como o fóton se acopla a uma nova partícula que é neutra. Porque geralmente o fóton se acopla a partículas carregadas, né? Partículas carregadas emitem e absorvem fótons, né? Radiação eletromagnética provém de estruturas carregadas, né? Mesmo que elas sejam neutras, elas têm, às vezes, por exemplo, no caso de um dipolo magnético, dipolo elétrico. Dipolo elétrico é neutro, as cargas se cancelam, mas como é uma estrutura, né, que tem duas cargas a uma distância uma da outra, elas têm um comportamento global que é o de um dipolo elétrico, apesar da carga efetiva ser zero. Então, como a gente também tem, por exemplo, o caso do nêutron, né? O nêutron é neutro do ponto de vista de carga, mas ele tem dipolo elétrico e ele tem dipolo magnético também, né? Então, o eletromagnetismo está sempre presente, ligado a cargas ou estruturas multipolares, né? Nesse caso, o fóton está acoplado a um objeto que é completamente neutro, que é o áxion. O áxion não tem carga. Então, como um objeto que não tem carga pode ser fonte das equações de Maxwell. Eu posso não ter carga nem corrente, eu posso estar no vácuo. Se eu estiver no vácuo, isso aqui é zero e isso aqui é zero. Tem nem carga nem corrente. Mas, se eu tiver o áxion está dando uma fonte do campo elétrico, através da equação de Gauss do campo elétrico, e essa fonte depende do campo magnético. Então, esse campo do áxion, né, aqui vai ser um gradiente de ar, ele se acopla ao campo magnético e isso vai gerar, a partir de um problema magnetostático, por exemplo, ele pode gerar um problema eletrostático, ele vai gerar, ou vice-versa, a partir de um campo magnético estático, né, isso aqui não é, então, isso aqui é zero, né? Eu estava trabalhando no limite estacionário, não tem derivadas temporais, mas um campo elétrico estático se acopla ao áxion e dá uma fonte rotacional de B. E, da mesma forma, eu vou ter uma fonte para divergência de E a partir do áxion, que é o gradiente de A, acoplado ao campo magnético. Então, é uma questão interessante e isso tem repercussão, né? Na propagação da luz, quer dizer, na propagação da luz no vácuo. Se existe o áxion, é questão de astrofísica, né? Na astrofísica, esse áxion vai influenciar na propagação da luz. E tem um efeito interessante, que é o chamado efeito Primakov, né? Esse efeito, deixa eu olhar aqui, né? Esse efeito Primakov, ele está mostrando aqui o seguinte, né? Que aqui a gente tem um campo elétrico e um campo magnético, né? Então, se eu tiver, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um campo do áxion, está aqui, e aqui se eu tenho um campo elétrico e um campo magnético, isso significa que a partir do fóton que está aqui, eu posso estar gerando um áxion. E a mesma coisa,
a partir de um áxion, eu posso estar gerando um fóton. Porque, por exemplo, aqui eu tenho uma derivada temporal do áxion, né? Então, essa derivada temporal está me dando um caráter dinâmico. Então, essa derivada temporal do áxion acoplada ao campo magnético, ela pode estar me fazendo a geração de um fóton a partir do áxion. Esse se chama efeito Primakov. É o que é um efeito que mistura, né? Efeito Primakov, que é um efeito importante da astrofísica. Então, esse efeito Primakov, ele faz com que áxion possa induzir fóton e fóton possa induzir áxion, né? Então, por exemplo, né, se a gente pensar que em presença de um campo magnético externo, se eu tiver um campo magnético externo, né, esse campo magnético externo vai se acoplar ao campo elétrico do fóton, então o fóton está dando uma fonte para o áxion e o áxion está dando uma fonte para o fóton. Então, eu não vou trabalhar isso aqui no curso, mas eu estou citando a título de quem quiser aprofundar um pouquinho nessa eletrodinâmica axiônica. Um efeito interessante é o efeito Primakov. Outra coisa interessante é que a eletrodinâmica axiônica também é estudada na física de matéria condensada. No estudo dos isolantes topológicos, então não é um assunto, né, vamos dizer assim, inscrito só na nossa área de física de partículas. Na matéria condensada, né, então a gente tem os isolantes topológicos, a gente tem efeito da eletrodinâmica axiônica desses materiais, como também tem o chamado efeito Ippen, né, que é um efeito ligado também à propagação de ondas eletromagnéticas em cristais. Então, a aerodinâmica axiônica é um assunto bastante. Por exemplo, hoje na astrofísica se fala também de estrelas de áxions, né? Então, a eletrodinâmica axiônica, por que ela é eletrodinâmica? Né? É eletrodinâmica porque o áxion guarda essa relação muito íntima com o fóton. Áxion pode virar fóton e fóton pode produzir áxion, né? Porque aqui, se a gente observar bem, né, a gente tem essa interação, áxion, campo elétrico, campo magnético. Então, isso significa, deixa eu apagar aqui, né? Que a gente pode se perguntar, né, da onde estão vindo, né, essas equações. Então, a gente sabe como é que é a equação, quem é a densidade de Lagrangiano que dá origem às equações de Maxwell. É aquele nosso famoso termo, menos 1/4 de μ0, né, 1 sobre 4 μ0 é 2, né, sobre C2 menos B2. Então, a gente já trabalhou aqui no curso, lá no início, né, como a gente obtém as equações de Maxwell a partir dessa densidade de Lagrangiano aqui. E a densidade de Lagrangiano associada ao áxion, né, está aqui. Então, eu posso associar aqui o eletrodinâmico do escalar. Então, eu posso colocar aqui mais, né, 1/2 do derivada temporal, posso botar até assim, a ponto, que é derivada temporal, né, a ponto ao quadrado, menos gradiente de A, escalar, gradiente de A. Depois aqui a gente tem aquele termo lá que é menos 1/2, aquele parâmetro, né, lambda A menos 2A ao quadrado. E depois eu tenho um termo aqui que vai ser, vou colocar aqui para a gente acerta, vai ser do tipo 1. Depois a gente acerta isso para não botar, deve ser alguma coisa do tipo 1 sobre 2C A, talvez 1 sobre C A escalar B. Vamos ver já como é que a gente faz isso aí. Né? Então, esqueci de colocar aqui o jeito. Então, aqui nós temos
temos esse termo, que é o termo, então, aqui eu tenho o fóton isoladamente, isso aqui me descreve só o fóton, é o setor Maxwell, isso aqui é Maxwell, é o fóton. Isso aqui é só o setor axiônico, isso aqui é só o áxion livre. Que é no fundo é o Lagrange gama de Klein-Bach, que é o fóton livre. E aqui é a interação, o acoplamento fóton-áxion, certo? Então a gente, com isso aqui, consegue formar, quer dizer, a partir desse lagrangiano aqui, a gente deve chegar naquelas equações de campo lá, né? A gente chega nas equações que vão acoplar aqui o fóton, né, com o áxion. Então, basicamente, é isso que a gente tem. Então, essa interação aqui que é importante. A gente até já trabalhou isso aqui recentemente. A gente tinha tirado uma expressão para esse E escalar B, se vocês se lembrarem da aula passada, a gente mostrou que esse termo aqui ele pode ser escrito em função. Ele é uma derivada temporal e uma divergência. Deixa eu apagar aqui um instantinho. Vou deixar esse quadro aqui por enquanto, vou apagar esse aqui. Você está conseguindo, o giz não está muito claro, não? Então, você está captando bem. Dá para ver, esse vídeo está meio fraco. Vamos lá. Então, só para lembrar vocês, né? Então, vamos lá. Lembrando que a gente tinha desenvolvido, né, essa expressão que nós passava, só para poder chamar a atenção desse termo aqui. É escalar. Então, se vocês se lembrarem bem, a gente substitui o campo elétrico pelos potenciais. Então, menos gradiente de φ, menos derivada temporal do A. Escalar B, que é o rotacional de A. É escalar B. Então, esse primeiro termo aqui fica menos, vou botar assim, menos, que isso aqui é B, né? Na verdade é o B. Então, esse primeiro termo que é menos gradiente de φ escalar B. Né? Você lembra como é que a gente escreveu isso aqui? A gente botou, vamos pegar em componente, vai ficar menos derivada espacial do φ, que é o gradiente, componente I do campo magnético. Então, é como eu escrevo esse produto escalar, em termos das componentes dos campos. Aí eu posso fazer aquela integração que a gente chama de regra de Leibniz. Eu boto aqui a derivada I de φ BI. Então, isso aqui me gera esse termo aqui, a derivada de I, que é o gradiente de φ, escalar B, mas aí vai gerar um termo que vai ter, temos que jogar aqui, termo que vai ser φ DI. Então, isso aqui se torna uma identidade. Se eu desenvolver essa derivada desse produto, eu vou ganhar esse termo aqui, funcionamento, vai cancelar e vai sobrar só esse termo aqui. E aí, então, a gente pode escrever que menos gradiente de B, menos gradiente, perdão, de φ escalar B, a gente consegue escrever como sendo menos o gradiente, a divergência de φB mais φ divergência de B. Então, se a gente está na ausência de monopolos magnéticos, né, esse termo aqui é zero. Na ausência de monopolo magnético é zero, então eu já consigo escrever esse primeiro termo aqui, menos divergência de φB. Agora vamos desenvolver esse segundo termo aqui, derivada temporal de A escalar B. Deixa eu apagar isso aqui agora. Estou chamando a atenção desse termo porque eu vou caracterizar esse termo depois como um termo que a gente chama de termo topológico. Por quê, né? Vamos ver por quê. Então eu tenho esse termo aqui, que é derivada temporal de A
Vamos desenvolver agora esse segundo termo, que é a derivada temporal de A menos derivada temporal do A escalar B. Que eu posso escrever da seguinte maneira: menos, né, a derivada temporal de A escalar B. E aí depois posso colocar o termo que vai ser mais A escalar dB. Derivada temporal de B. Certo? Então, forma de identidade também que eu estou escrevendo. E aí, essa derivada temporal de B, eu posso escrever como sendo menos rotacional de E. Pela equação de Faraday-Lenz. Né? Então, fica menos derivada temporal de A escalar B menos A escalar rotacional de E. Né? Então, esse termo aqui, a gente pode escrever assim, isso aqui é AI. Então, estou escrevendo esse termo aqui. É A escalar rotacional do campo elétrico. Posso escrever esse termo assim. AI, e a iésima componente do rotacional. Epsilon I JK dJ EK. E esse termo aqui, né, eu posso escrever assim. Epsilon I JK dJ do AI EK menos Epsilon JK derivada J do AI EK. Estou fazendo simplesmente uso de uma identidade, né? Só que isso aqui é a própria definição do produto escalar, né? Componente iésima do campo vetorial A, do potencial vetor A, e a iésima componente do rotacional de B, FJK, DJK. Aí aqui eu uso também aquele truque de sempre, jogo tudo dentro da derivada. E aí, essa derivada atuando no AI, ela não está presente aqui, então eu subtraio ela daqui. E aparece a derivada do J do EK. Então, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso. Agora, esse termo aqui está me dando, ó, AI é K. Aqui tem, eu quero colocar o I junto com o K. Então, eu vou trocar o IJ aqui por JI e boto um sinal menos. Depois, aqui dentro, eu tenho JI. Para poder formar o rotacional, eu devia colocar no F, seguindo a mesma ordem, JI. Então eu troco aqui também o sinal, boto aqui JI, boto aqui um sinal mais. Muito bem, então esse termo aqui ficou o seguinte, esse termo aqui está me dando AI é K, isso aqui me dá a Jésima componente do produto A vetorial F. Então isso aqui é menos a divergência de A vetorial F. E depois esse termo aqui, ó, isso aqui é B, isso aqui é o rotacional de A, direitinho, rotacional de A, componente K. Então isso aqui é rotacional de A, que é o B, escalar E. Então a gente está mostrando que esse termo aqui, A escalar rotacional de E, eu posso escrever como sendo a divergência de A vetor E mais B escalar E. Então eu vou voltar aqui, vou substituir, quer dizer, esse termo que eu estou trabalhando é esse termo aqui. E aí eu vou dizer que esse termo aqui está aqui com um sinal menos. Então ele vai aparecer aqui, desse lado daqui, ele vai aparecer, vou substituir isso aqui por isso tudo que está aqui. Certo? Trazer isso aqui. Perdão. Isso aqui é só isso aqui, perfeito. Então, esse primeiro termo aqui, menos derivada temporal de A escalar B, deu esse primeiro termo aqui. Menos a derivada temporal de A escalar B.
esse pedaço, esse termo aqui está ok. Mas aí apareceu esse termo aqui, menos isso aqui, que a gente desenvolveu. Então esse menos fica mais, vai aparecer aqui mais divergência de A vetorial E. E tem esse sinal menos aqui, menos E escalar B. Então, o E escalar B aparece do lado direito de novo. Ele está lá, ele aparece aqui. Então, ele é igual a isso, menos isso, menos isso. Então, eu posso trazer esse termo daqui para cá. Daí o fator 2. E aí eu diria que, então eu vou apagar isso aqui agora. Então, eu posso dizer que E escalar B é 1/2 disso, menos 1/2 disso. Então, vou apagar aqui. Então, tá, o que eu fiz foi isso. Eu tirei um E escalar B com sinal negativo aqui do lado direito. E aí eu posso transpô-lo para o lado esquerdo com fator 2. E aí eu chego a essa identidade. Vou escrever aqui, né? Que é válida, claro, na ausência de monopolos magnéticos. Porque aqui, nesse termo aqui, a gente desprezou alguma coisa que tinha um φ divergente de B. Então a gente chegou à conclusão, já só para finalizar aqui, né? Que essa combinação do campo elétrico, esse produto escalar, do campo elétrico com o campo magnético, isso é geral, não é sempre, né? Ela pode sempre ser escrita como sendo menos 1/2. Posso botar também assim? Menos a derivada temporal, vou botar assim, de 1/2 de A escalar B, menos a divergência de 1/2 de φ B. Então, do ponto de vista, né, desse termo sozinho, ele é sempre uma derivada temporal e uma divergência. Ele tem exatamente a forma de uma equação de continuidade. É claro, isso aqui não é uma equação de continuidade porque isso aqui não é igual a zero, mas eu tenho a derivada temporal de uma densidade e a divergência de um vetor. Né? Agora, no Lagrangiano, como a gente falou, vamos botar aqui, no Lagrangiano, que acopla o fóton com o ácido, o que a gente tinha? A gente tinha colocado aqui GA gama GA gama A escalar B. Então, esse termo aqui, né, na verdade, eu posso escrever sempre dessa forma. Eu posso escrever como sendo GA gama, constante de acoplamento, aí o campo do áxion, e aqui essa derivada, posso até botar esse fator meio agora para fora, né? Vai ficar menos 1/2. Aí a constante de acoplamento do áxion com o fóton, e a derivada temporal de A escalar B, vou esquecer do áxion, e aí a derivada temporal de E escalar B, A escalar B. Estou tirando o fator meio de dentro da derivada. E depois esse termo aqui também, menos 1/2, constante de acoplamento áxion-fóton, campo do áxion, divergência de φ. Que aí claramente, né, como isso aqui está dentro de uma densidade de Lagrangiano, portanto isso aqui está dentro de uma ação, quer dizer, vamos pensar só, chamar a atenção desse fato, o que vocês conhecem lá da mecânica clássica, né? Quando a gente faz o curso de mecânica analítica, né, e pega lá o formalismo lagrangiano, né, a gente escreve que a nossa ação, né, é integral no tempo do lagrangiano, né, que depende, vamos dizer, das coordenadas generalizadas, suas velocidades e eventualmente pode depender do tempo também. Né? Então a gente tem essa expressão geral. E a gente sabe sempre que se a gente acrescentar ao lagrangiano algo que seja uma derivada temporal, né? Ou uma derivada mesmo parcial, uma derivada parcial de uma certa função f, né? De que ponto o t, né? Então a gente pode, essa derivada aqui, se eu acrescentar ao lagrangiano uma derivada temporal, essa
observar essa derivada, e aí eu vou ter o f, né, calculado nos extremos. Então, esse termo aqui, ele me dá exatamente o f só calculado nos extremos. Então, ele não me dá contribuição para as equações de Euler-Lagrange, porque as equações de Euler-Lagrange, como é que elas são obtidas? Elas são obtidas quando elas me dão uma dinâmica no interior do intervalo temporal, né? Quer dizer, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho tempo daqui, vamos dizer, eu integro isso aqui de um tempo TI para um tempo TF. Então, eu vou ter o tempo inicial aqui e o tempo TF. O que as equações de Euler-Lagrange me dão? Me dão a dinâmica aqui. Eu vou ter ddt, não sei se vocês lembram lá, dl dq ponto, menos dl dq, igual a zero. Então, essas equações de Euler-Lagrange, elas estão me dando a evolução temporal. Eu vou tirar das equações de campo, eu vou resolver e eu vou tirar o Q de t aqui dentro. Agora, esse termo aqui, como ele é a integral de uma derivada, ele vai me pegar essa função f só nos extremos. Então, ela vai me dar o valor de f aqui e o valor de f aqui. Então, ela não está me dando nenhuma informação sobre o que está acontecendo no interior do volume. Ela é, vamos dizer assim, ela é uma informação, ou ela é um dado só dos extremos, das bordas, né? Então, jogar em cima do lagrangiano uma derivada temporal de alguma coisa não altera as equações de campo, não altera a dinâmica do problema. Então, lembrar. Só que agora a gente não está mais falando de mecânica de partícula, a gente está falando de uma teoria de campo. Então, na teoria de campo, né, aqui, vamos nos lembrar que a nossa ação, de novo, é integral no tempo de um lagrangiano. Só que na teoria de campo agora, esse lagrangiano, ele vem de uma densidade de lagrangiano. Então, ele é integral em d3x no espaço-tempo, no espaço todo, de uma densidade de lagrangiano. Essa densidade de lagrangiano aqui é energia por unidade de volume, né? Joule por metro cúbico. Aí eu integro no volume, o que eu tenho aqui no final do dia é um lagrangiano expresso em joule. E aí a ação é joule por segundo, tudo em cima. Agora, se a esse lagrangiano aqui eu acrescento uma derivada temporal de alguma coisa, uma coisa bonita, uma maçã. Derivada temporal de uma maçãzinha do amor. Mas a divergência de um coração apaixonado. Então, estou em ritmo de caramelo. Então, vamos lá. Então, se a gente joga em cima da densidade lagrangiana uma derivada temporal, eu estou integrando no tempo uma derivada temporal. Então, vai dar efeito o quê? Nas bordas do tempo. E esse termo aqui, pelo teorema de Gauss, integral de volume da divergência é aquele vetor, esse coração aqui é um coração com a flecha, né? Então é um coração apaixonado mesmo, é um coração vetorial. Então, esse coraçãozinho, se eu integrar a divergência desse objeto, eu vou ter o fluxo, né? Lá nas bordas do espaço-tempo. Então, esse termo aqui, esses termos que tem dele, se dentro de um lagrangiano a gente tiver um termo que só tem derivada temporal e que só tem derivada espacial, eu, no fundo, não estou tendo nenhuma informação sobre o volume. Quer dizer, a dinâmica, né? Agora estou falando de uma teoria de campo, né? Eu tenho um volume, né? Então, eu quero saber a dinâmica dos campos aqui dentro. Eu não estou interessado em saber na superfície. Então, isso aqui me dá na superfície, nas bordas temporais, isso aqui me dá aqui, só na superfície. Então, isso é o que a gente chama de termo topológico. O termo topológico é um termo que mede só os efeitos de borda. Né? Por quê? Eu posso deformar um objeto mantendo a superfície dele. Né? Então, eu posso pegar uma esfera. Eu achar que a esfera ela vira elipsoide. Então, a elipsoide, né, do ponto de vista métrico, é diferente da esfera. Mas do ponto de vista topológico, não, eu não mexi na fronteira. Eu só deformei. Né? Então, esse termo é chamado de termo topológico. Por quê? Porque se eu jogar esse termo no lagrangiano, né, do campo eletromagnético, ele só vai me dar contribuições nas bordas. Então, esse termo aqui é o que a gente chama de um termo topológico. Termos topológicos
tem muita importância quando a gente considera efeitos não perturbativos, né? Agora, quando eu acrescento axion, né, eu tenho esse termo aqui. Agora, isso já não é mais um termo topológico. Por quê? Porque isso aqui não é uma derivada temporal pura, nem uma divergência pura. Por quê? Porque eu tenho um campo aqui. Isso aqui depende de t de x. Isso aqui depende de t de x também. Então, qual é a manipulação que eu posso fazer? Está claro esse conceito de termo topológico? Isso é importante porque hoje, quando se fala de, por exemplo, teorias de campo topológico, na matéria condensada mesmo, quando se fala de efeitos topológicos na matéria condensada, você está falando, por exemplo, né, para os supercondutores topológicos. O que é um supercondutor? O que é um isolante topológico também? Né? O isolante topológico é aquele material que ele é isolante no interno. Então, o volume dele é isolante, mas a superfície dele é condutora. Né? Pode ser até supercondutor. Então, ele só conduz na superfície, é um efeito superficial. Por isso que ele é chamado de isolante topológico, porque ele isola no volume, mas conduz na superfície. Então, tudo que é topológico é efeito de superfície. Então, esse termo aqui é um termo sozinho, dentro de uma densidade de Lagrangiano, ele é um termo de superfície. Mas quando eu introduzo o axion, ele deixa de ser um termo de superfície. Vamos ver por quê. E o que isso pode nos dar. Então, se eu pegar esse termo aqui, então, vamos pensar, deixa eu apagar isso. Então, se a gente pegar esse termo, vamos botar ele aqui dentro assim. Vamos pegar assim, a ação está aqui, vamos pegar a ação. Então, a gente tem a integral no tempo e a integral no espaço, né? Para poder pegar a densidade lagrangiana. Então, a integral de volume, isso aqui vai me dar o lagrangiano. E a integral do tempo do lagrangiano é a ação, né? Então, deixa eu apagar aqui. Então, esse termo aqui, né, ele vai me dar o seguinte, vai me dar menos 1/2. O GH não é uma constante, é uma constante de acoplamento, né? Mas A não, A é um campo. Derivada temporal de A está na rede. Menos 1/2. Tá lá. Então, deixou de ser um termo topológico. Por quê? Porque eu tenho A fora da derivada e tenho A fora da divergência. Mas o que eu posso fazer aqui é uma integração parcial. De novo, aquele truquezinho. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que eu posso pensar que esse termo aqui, ó, eu posso escrever assim: a derivada temporal do axion vezes acoplado ao setor eletromagnético. Mas, claro, agora eu tenho que subtrair menos a derivada temporal do axion vezes A escalar B. E esse termo aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu tenho um escalar vezes a divergência de um vetor, né? Quando a gente pega um escalar vezes a divergência de um vetor, o que a gente faz? Eu posso escrever isso aqui como sendo a divergência do escalar vezes do vetor, menos o gradiente do escalar vezes o vetor. Ou seja, então, a divergência de V, que é o que nós temos aqui. Isso aqui tudo eu estou chamando de V. É a divergência, posso botar tudo dentro da divergência de AV e subtrair de menos o gradiente de A escalar B. Certo? Essa identidade assim. Então, eu posso jogar o A aqui dentro, vai ficar a divergência de A e B menos gradiente de A φ B. Então, eu posso escrever esse termo usando essa identidade simples, né? A gente vai ter isso aqui como sendo menos 1/2 do G a gama. E aí a gente vai ter divergência do A φ B. Eu jogo o A cá para dentro. Agora eu tenho que subtrair o gradiente do A, mas já tem um sinal menos lá. Então vai aparecer somando mais 1/2 de G a gama, gradiente do A, escalar, φ B. Só esse termo aqui. Então, o que a gente está vendo é o seguinte: esse termo agora é um termo de superfície, é um termo de extremo.
Porque isso aqui sim é a derivada temporal de todo mundo. Então é um termo que é uma pura derivada temporal dentro de uma ação. Então isso aqui está me dando uma informação sobre esses campos aqui só nos tempos terminais. Então isso é um termo topológico. Então não vai dar contribuição para a dinâmica do problema no interior, nos tempos intermediários e no interior do volume. Esse termo então sobra. E aí a mesma coisa aqui, isso aqui pelo teorema de Gauss é um termo de fluxo, né? O fluxo dessa grandeza vetorial nas bordas do volume que circunda na superfície que circunda esse volume, onde eu estou buscando a dinâmica do problema. Então, esse termo aqui é um termo topológico. Então, eu posso reescrever o termo que acopla no lagrangiano o fóton com o áxion. Então, isso aqui é áxion, isso aqui é fóton. Isso aqui é áxion, isso aqui é fóton. Então, eu posso reescrever o lagrangiano que acopla o áxion com o fóton dessa maneira. Estou colocando isso que às vezes vocês podem encontrar num paper escrito dessa forma e não da forma que a gente colocou aí, porque como vocês não têm ainda muita prática disso, né? Acho que não tem, se alguém tiver pode dizer, não, eu sei que nesse nível aí a gente às vezes não tem muita prática com essas manipulações em campos clássicos, né? Eu estou colocando nas duas formas. Então o lagrangiano que acopla o ácido com o fóton, ele também pode aparecer dessa forma. Menos crescimento fica mais, vai ficar 1 meio, constante de acoplamento do áxion ao fóton, aí a derivada temporal do campo do áxion, A escalar B. E depois, esse termo aqui, mais 1 meio, constante de acoplamento áxion-fóton, gradiente do áxion, escalar φ, potencial elétrico, potencial escalar elétrico, campo magnético, e lá o potencial vetor. Então, eu posso também escrever, né, o lagrangiano que acopla os campos, né, do fóton e do áxion dessa forma também, e não dessa forma aqui só. Eu posso jogar, quer dizer, então essa equação de campo, ela está vindo, quer dizer, esse termo aqui, na equação de campo para o áxion, ele está vindo desse lagrangiano aqui ou desse aqui. Só que a diferença entre um e outro é que eu estou jogando termos fora termos de superfície, tá certo? Então é isso aí, só para chamar a atenção. Bom, vamos fazer uma coisinha aqui só para a gente ter uma ideia. Espera aí. Tá, certo? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Tá. O V, você tinha visto que o V, isso a gente já tinha visto. Eu tenho lá, vamos ver aqui uma coisa, onde eu posso mexer melhor aqui. Eu tenho. Tá certo, o V está aqui. Aqui. Mas então está tudo aqui. Vamos fazer só uma coisinha só aqui. Então, deixa eu botar isso aqui. Então, catei isso aqui. Então, o que a gente pode pensar agora é ver o seguinte: como que esse áxion pode afetar a propagação da onda eletromagnética. Vou botar isso aqui. Então, nós estamos lembrados do seguinte: nós estamos lembrados que quando a gente discute, né, quer dizer, a propagação da onda eletromagnética, ela está carregando energia e momento, quer dizer, densidade de energia e vetor de Point. A gente já fez esse exercício, né, em outras situações. A gente então, multiplica essa equação escalarmente por B e multiplica essa equação aqui escalarmente por E. E aí a gente vai produzir aqui uma derivada temporal de E ao quadrado, uma derivada temporal de B ao quadrado, a gente vai tirando já uma informação sobre a densidade de energia. Só que agora eu tenho o campo do áxion, que é uma equação escalar. Então, vamos lembrar de uma coisinha só. Equação lá do ensino básico de física, né? A gente pega a equação da dinâmica, né? F igual a m ou dp dt ou m dv dt. Então, quando eu multiplico, né, essa equação escalarmente pela velocidade, né, nós vamos ter m dv dt vezes v. Então, isso aqui vai me dar ddt, né, de 1 meio
de MV2. Então tem a derivada temporal, claro, da energia cinética e a questão da potência, né? Agora, eu posso dizer, se eu tiver um campo conservativo, esse V, esse F aqui é menos o gradiente de um potencial, né? Escalar V. Então isso aqui é menos derivada I de V vezes dxi dt, que é a velocidade. Então isso aqui é regra da cadeia, derivo em relação a x, derivo x em relação a t. Então isso aqui é a mesma coisa que menos ddt de v, do potencial v. Então f escalar v é menos a derivada temporal do potencial. E aí eu jogo essa menos para cá, então eu vou ter teorema de conservação da energia, né, num campo conservativo, ddt de 1 meio de mv2, né? E aqui ficou menos ddt do potencial, então o ddt do potencial menos vem para o lado direito, vai ficar mais v. Então aí a gente tem, né, conservação da energia. Então, sempre que eu multiplicar uma equação que tem aceleração, força e aceleração daqui, pela velocidade, eu vou ter alguma coisa que me dá a derivada temporal da energia cinética. Porque o que acontece é que aqui eu tenho a derivada temporal segunda do campo do Atson. Então isso aqui é como o campo do Atson está acelerando, quer dizer, ele se propaga, né? Então ele se propaga, ele tem uma certa velocidade, que é a variação do campo no tempo, e essa velocidade também varia. A aceleração, tem a derivada segunda do campo do Atson. Então, de uma certa maneira, eu estou medindo a aceleração desse campo, o quanto esse campo está variando a sua derivada temporal no tempo, né? Então, para eu tirar alguma coisa com energia, o ideal é multiplicar, seguir a regra aqui da mecânica clássica, né? Multiplicar a equação que tem aceleração pela velocidade do campo. E aí eu vou poder tirar alguma informação. Então, se a gente pegar essa equação aqui, né, 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda do campo do Atson, vou botar assim, né, menos Laplaciano do campo do Atson, mais o tempo está ligado, né, à massa do Atson, menos 1 sobre c g. Aí eu vou multiplicar essa equação agora por a ponto, é escalar dentro. Então essa é a equação. Estou só ainda reproduzindo a equação. Então o que eu posso fazer agora? Então, eu tirar alguma informação sobre a energia propagada por esse átomo. É só multiplicar essa equação. Então, como essa equação aqui tem uma aceleração, multiplica essa equação pela velocidade. Só que a velocidade do campo agora, não é a velocidade de uma partícula dada por coordenada x, y. É um campo. Né? Então, eu vou ter 1 sobre C2, derivada temporal segunda do A, vezes a derivada temporal primeira do A. Então, isso aqui, derivada temporal, quer dizer, eu tenho esse objeto e tenho a derivada dele. Então, eu tenho uma função vezes a sua derivada. Então, é claro que a gente pode escrever isso aqui como sendo a derivada temporal de 1 meio, tem 1 sobre C2 aqui, de 1 meio de A ponto ao quadrado. O que vai ser a derivada temporal desse quadrado? Vai ser 2 vezes A ponto, que está aqui, vezes a derivada do A ponto, que é o A2 pontos. Então, eu posso escrever esse primeiro termo como sendo meio, ou seja, ddt, então, quando eu multiplicar pela derivada temporal, campo, né, quer dizer, então, essa aqui está me dando a derivada, a equação de onda, está me dando a derivada temporal segunda e o Laplaciano. Mas a derivada temporal segunda está medindo o quanto o campo varia no tempo, e aqui o quanto o campo varia no espaço, né? O Laplaciano seria, vamos dizer, uma espécie de uma aceleração espacial, porque o campo agora é função de duas coordenadas, né? X, coordenadas espaço-temporais. Então, ele acelera no tempo e acelera na posição. A velocidade em relação à posição é medida pelo gradiente. E a aceleração em relação à posição é medida pelo Laplaciano. Então, isso aqui é uma equação, no fundo, de F igual a MA. Só que está vestida de campos, né? Então, aqui eu posso já escrever esse termo aqui. Quando eu multiplicar toda essa equação por ponto, esse termo aqui eu posso escrever como sendo a derivada temporal de 1 sobre 2c ao quadrado, derivada temporal de A, vezes a derivada temporal de A.
É o primeiro termo. Então vamos lá, o primeiro termo está aqui. Esse termo aqui já fica fácil também, que é um campo vezes a sua derivada. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo 1 meio do lambda a menos 2 a 2. Se eu derivar esse a ao quadrado em relação ao tempo, eu vou obter 2 vezes, que vai cancelar o meio, essa constante persiste, vai ficar a ponto. Então, quando eu multiplicar a por a ponto, eu estou colocando esse a ao quadrado dentro da derivada temporal. Então, esse termo aqui entrou na derivada temporal e esse termo aqui entrou na derivada temporal. Vamos ver o que vai acontecer com esse termo aqui. Esse termo aqui é menos laplaciano. Então, é menos laplaciano de a vezes a ponto. Derivada temporal. Tá? Vamos pensar assim. O laplaciano é o que? É o gradiente da divergência. A divergência é a divergência do gradiente. Esse termo agora vai fazer o laplaciano. Então, o laplaciano de a vezes a ponto. Ele é a divergência do gradiente de a vezes a ponto. Então, posso escrever isso aqui dessa forma. Bota essa divergência aqui. Então, vai ficar divergência de a vezes a ponto. Boto tudo dentro da divergência, mas depois eu tenho que subtrair isso aqui. Menos a divergência de a, divergência de a ponto. É uma identidade, certo? Essas duas derivadas, essa derivada batendo aqui vai gerar esse termo. Então, esse termo aqui é igual a tudo que está aqui embaixo. Mas aí eu gero um termo extra, que é essa derivada que eu subtraio aqui. Então, esse termo aqui já fica, então, esse termo aqui, que é o laplaciano de a vezes a ponto, eu posso escrever como sendo o gradiente, a divergência, perdão, do gradiente de a ponto, gradiente de a. Mas agora aparece esse termo aqui. Que aí eu posso, olha só, como é que esse termo está? Ele tem d gradiente de a, gradiente de a ponto, que é o quê? Que é a derivada temporal em relação a a. Eu posso trocar essas duas derivadas. Então, dA, dt, dA. Olha o que eu tenho. Eu tenho uma função vezes a sua derivada temporal. Ou seja, isso aqui é a derivada temporal do quadrado disso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que a derivada temporal do dA, que é uma coisa ao quadrado, né? dA é o gradiente. Então é como se eu tivesse gradiente de A ao quadrado, tirando a derivada. Derivada temporal do gradiente de A ao quadrado é 2 vezes gradiente de A vezes a derivada temporal do gradiente de A. Só está faltando o fator meio aqui. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo menos ddt de 1 meio do gradiente de A ao quadrado. Então esse termo aqui já também está me dando o quê? Toda uma equação de continuidade. Então está dando para nós aqui. Vamos ver aqui. Então, esse termo, então, aqui, ó, ele cabe aqui com o sinal menos, isso. Então, esse termo aqui vai aparecer aqui com o sinal menos. Então, isso aqui, eu estou trabalhando esse menos aqui, mais aqui. Então, vai aparecer esse termo com mais aqui dentro dessa derivada temporal. Esse termo aqui, laplaciano de A vezes a ponto, vai contribuir para a derivada temporal com esse termo aqui, 1 meio do gradiente de A ao quadrado. Então, isso tudo está vendo derivada temporal. E a gente está vendo que, ó, isso aqui é o quê? É a velocidade do campo ao quadrado. Então, é uma energia cinética do campo. É o quanto o campo, né? Estou levando ao quadrado a velocidade do campo. Isso aqui é um termo de energia cinética. Isso aqui é um termo de energia potencial, como se fosse um oscilador harmônico, né? Isso aqui é x ponto ao quadrado mais 1 meio de AX2. É quase que esse campo está fazendo o papel, esse campo do ácido. Ele, na verdade, o análogo mecânico dele é o oscilador harmônico. E esse termo aqui está me dando que o gradiente do ar mede o quanto a velocidade, o quanto o campo muda na posição. Então é uma espécie de uma velocidade no sentido espacial, no sentido da mudança espacial. É o chamado
vamos dizer assim, energia do gradiente do campo. É uma espécie de uma energia cinética associada ao gradiente do campo. Então, isso aqui é energia de natureza espacial, isso aqui é uma energia cinética de natureza temporal, e isso aqui é uma energia potencial. Então, isso aqui é uma densidade de energia. Então, isso aqui seria a densidade de energia, né? Densidade de energia do campo do áxion. Assim, o que eu queria chamar a atenção de vocês assim, é que as coisas são simples, né? A gente sempre faz essa analogia, né, com coisas, assim, apesar de eu estar falando de campo, no fundo o que a gente está usando é a lei de Newton, só que é uma lei de Newton para campo, né? Em vez de estar falando de partícula, eu estou falando da aceleração do campo, quer dizer, a aceleração, como o campo agora depende da posição e do tempo, então isso aqui mede a aceleração no sentido temporal, e isso aqui mede a aceleração no sentido da derivada segunda no espaço, porque o campo depende de x também. Isso aqui é uma espécie de energia potencial, é o kx, então é como se fosse A dois pontos mais kx, né? E aí aqui é um termo externo, um termo de, vamos dizer, uma perturbação externa, mas se não tiver acoplamento com o áxion, isso aqui é uma equação do oscilador harmônico tranquilamente. Só que agora, então, tem essa derivada espacial, que eu tenho agora no campo, porque no caso do oscilador harmônico, o x é só função de t. Então eu só posso derivar em relação a t. Mas no caso de um campo, né, o campo depende de t e de x. Então eu posso derivar em relação a t e posso derivar em relação a x. Isso aqui vai fazer o papel da aceleração no sentido espacial. Então a gente tem essa derivada aqui, tá? E aí a gente gerou um termo aqui, que é esse aqui. Menos, posso botar assim, mais a divergência de A ponto gradiente de A. Então, sinal menos, tá? Vou botar o menos aqui dentro. A ponto gradiente de A. Isso aqui, então, agora é igual a menos, eu só trabalhei o lado esquerdo. Menos 1 sobre C, G a gama, é escalar V, a ponto. Então, vocês estão vendo o que é isso aqui? Isso aqui está fazendo, ó, olhando essa estrutura da equação de continuidade, eu tenho a derivada temporal numa densidade de energia e a divergência de alguma coisa que está dando o quê? É uma coisa vetorial. Então, isso aqui fazendo analogia com o eletromagnetismo, né? Naquela nossa equação do campo eletromagnético, a gente tinha derivada temporal de 1/2 de epsilon 0 é 2, mais B2 sobre 2 de 0, mais a divergência de E vetorial B sobre M0 igual a menos J escalar E. Então, lembrando que a gente derivou as equações, né, que dão a densidade de energia, a equação de continuidade, e o vetor de point. Então, onde eu tenho a derivada temporal da densidade de energia, na equação de continuidade ela é acompanhada pelo vetor de point. Então, esse termo aqui faz o papel do vetor de point do campo do ácido. Derivada temporal da densidade de energia, mais a divergência desse objeto aqui, que no caso da onda eletromagnética representa a densidade de momento, igual o acoplamento com a força externa, uma dissipação, por exemplo. Aqui eu tenho, então, essa interação entre o fóton que está aqui, né, aqui está o fóton, e aqui está o áxion, está fazendo o papel dessa interação, que pode, dependendo desse sinal, se esse resultado aqui no final do dia for positivo ou negativo, quer dizer, o meu áxion pode estar ganhando energia através do fóton, ou ele pode estar perdendo, dependendo do que vai ficar aqui no final de tudo. Se esse produto todo aqui for positivo, eu tenho um ganho. E se esse produto todo for negativo, eu tenho uma dissipação. Mas isso aqui está medindo o quê? Isso aqui é o vetor de Poynting do áxion. Então, esse campo do áxion, né, à medida que ele se propaga, ele transporta todo o campo, né? À medida que o campo se propaga, ele transporta energia e
momento, ele faz pressão de radiação, ele transporta momento também. Então, no caso do campo eletromagnético, é o produto do campo elétrico, o vetor de Poynting é vetor B sobre μ0. E no caso do ácido, é a derivada temporal vezes o gradiente. A gente observa bem que isso está presente aqui. O E tem o DDT, né? Esse E aqui é menos gradiente de φ, menos a derivada temporal do A. Vetorial B, que é o rotacional de A. Então, basicamente, a gente tem essa mesma estrutura. Eu tenho um termo de velocidade e um termo de gradiente. Nesse caso, é o rotacional do vetor que está fazendo o papel disso aqui. Então, a gente já chegou a essa... fizemos, vamos dizer assim, esse balanço, né, de energia e momento só para o ácido. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa, porque a energia agora é energia total, transportada pelo ácido e pelo fóton. Então aqui nós só contabilizamos a energia do ácido e o momento do ácido. E agora aqui tem interação com o fóton. Mas o fóton está acoplado ao ácido. Então o que eu tenho que fazer agora é tirar, reobter, vamos dizer assim, o vetor de Poynting e a densidade de energia do campo eletromagnético em presença do ácido, né? Então, nós já sabemos fazer isso. A gente multiplica aqui escalarmente por B e multiplica aqui escalarmente por E. Levando em conta agora, eu sei quem é Q e sei quem é V. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou... deixa eu pensar aqui uma coisa que eu posso apagar. Bom, isso aqui vai ficar... Eu não sei se a gente vai conseguir acabar tudo isso hoje, porque tem umas manipulações aqui, mas de qualquer maneira... Alguém está copiando? Não está copiando também não, não está gravando, né? Tchau. Eu estou gravando. Porque uma vez ele gravou, deu uma aula de 4 horas, e ele esqueceu de gravar. Aí eu tive, mas foi sem problema, né? Dei uma segunda aula, ficou melhor. Eu estou copiando, mas... Então tá bom, já vou para você, né? Tá, tranquilo. Só para saber se eu precisar apagar o quadro, eu escrevi. Tem Só que por ir, isso. tá. Mas aí já aconteceu, não aquele dia eu estava cansado, eu tive que dar aula de novo, então às vezes acontece, não está gravando, né, tchau? Nossa, não tem problema de dar aula de novo, a gente dá, marca uma noite aí, né? A gente faz uma mercado aí, né? Mas tudo bem. Então, esse terminho aqui, trabalhamos o setor do ácido, agora vamos trabalhar o setor do fóton. Então, agora eu tenho que, a energia total transportada é a energia do fóton e a energia do ácido. Só que quando eu derivei a energia do fóton lá, naqueles casos, tanto do Maxwell quanto do Carol Fields aqui, a gente derivou mantendo esses casos constantes. Agora, esses caras aqui são campos, então eu tenho que rever essa derivação. Então, o que a gente vai ter que fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui por enquanto e vamos apagar essa equação aqui. Então, deixa eu apagar isso. Essa equação aqui não vai ser importante agora, né? Não, vou deixar mais seguro. Vou fazer assim. Vamos trabalhar aqui. Então, isso aqui está, o setor do ácido está aqui. Então, assim, sempre que vocês, né, pegarem uma equação de campo, né, a dica que eu dou, assim, a sugestão que eu faço, se precisar tirar coisas do tipo energia, é sempre olhar onde é que está a aceleração do campo e multiplicar a aceleração do campo pela velocidade do campo, e aí a gente consegue fazer essas junções de derivadas, né, temporais com derivadas espaciais. Vamos ver agora, então, aqui. Se eu multiplicar essa equação por B, então eu vou ter rotacional de E escalar B. Aí do lado direito eu vou ter menos DDT de B escalar B, ou seja, a derivada de B vezes B é a derivada de B ao quadrado. Então eu posso escrever o termo do lado direito como sendo menos a derivada temporal de 1 meio de B escalar B, que é B ao quadrado. Então, multipliquei essa equação por B. E vou multiplicar essa equação por E para poder ter uma derivada temporal de E ao quadrado, que é o que vai me levar na energia, né? Então, B ao quadrado me leva para a energia e E ao quadrado me leva para a energia. Então, vai ficar aqui, rotacional de B. E. E aí, agora esse termo aqui, menos que. Mas tem aqui, então vai ficar menos 1 sobre C. μ0, né? Menos 1 sobre C0, G a gama, constante acoplamento. Aí eu vou ter o campo do fóton, o campo magnético, escalar
escalar é, que a gente está acostumado a ver o que é, né? O B escalar é, mas eu esqueci de botar aqui, aqui tem o derivada temporal do áxio. Vou botar aqui na frente. Derivada temporal do áxio. E aí, B escalar é. Aqui. Depois desse termo aqui, vai ficar menos 1 sobre C, zero diagrama. Vai ficar gradiente do áxio. Gradiente do áxio. Vetor campo elétrico. E tudo isso escalar campo elétrico. Só que o campo elétrico vai ser ortogonal ao seu produto vetorial, então esse termo vai ser zero. Porque isso aqui é o produto vetorial, esse aqui é ortogonal a E, isso aqui é o próprio E. Então, esse termo vai desaparecer. Estou colocando ele ali, mas ele vai desaparecer. E aqui 1 sobre C ao quadrado. E aí vai ficar a mesma coisa, vai ficar ddt de 1 meio, 1 sobre 2C ao quadrado é 2. Que eu vou fazer o produto da derivada direta do E. Então esse termo aqui não vai aparecer. Qual o produto vetorial do E pelo produto escalar do E. Esse termo aqui desaparece, tá? E aí a gente ficou com esses termos aqui, que a gente vai agora, eu vou jogar, que a gente já está vendo aqui uma coisa, né? Que a gente já tem as derivadas temporais, né? Derivada temporal do B, derivada temporal do E, a gente já vai começar a formar a energia eletromagnética. Então, eu vou ter que somar. Se a gente pegar, aqui está lá do lado direito, né? Está certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar tudo para cá, mais ddt igual a zero, vamos fazer assim, vai ficar tudo de um lado só, e aqui menos esse carinha aqui, igual a zero. Vamos fazendo isso. E aí agora, para ganhar densidade de energia, eu preciso de derivada temporal do E ao quadrado e derivada temporal do B ao quadrado. Então, eu vou pegar a primeira equação e subtrair da segunda. Vamos botar aqui um sinal menos, um sinal mais, um sinal mais, e aqui outro sinal mais. E aí a gente vai juntar esse termo com esse termo. Então vai ficar derivada temporal de 1 sobre 2C2 é 2 mais 1 meio de B2. Então, vamos ter um tempo já fora. Esse tempo aqui a gente já está acostumado a lidar com ele também, né? Que é o que vai dar justamente mais. Lembra que a gente já mexeu com ele, pegava, escrevia, quando a gente fez aqui, no fundo daqui que vai ser o vetor de ponte, que é a derivada temporal da densidade de energia mais a divergência de E vetor B. Então, só que eu estou dizendo isso, se eu pegar esse termo aqui e subtrair desse, eu vou ter a divergência de E vetor B. A gente já mostrou isso em outras situações, paleta dinâmica de Maxwell, paleta dinâmica de de Broglie-Kroc, paleta dinâmica de Kerr-Shakir. Então isso aqui a gente já está sempre mudando, quando pega esse cara, não sei se o que é. Daqui vai ser, ainda não é, mas vai sair a densidade de energia, que é 1 meio de ε0 é 2, mais B2 sobre 2 μ0. Depois vai acertar vai dividir por μ0, as coisas vão ficar no lugar certinho. Mas assim, que eu quero dizer que isso aqui é a densidade de energia, então esse cálculo aqui que a gente já fez várias vezes, ele vai nos dar o vetor de ponto. Então isso aqui está ok, isso aqui está ok. Agora, o que é termo novo aqui? É esse termo aqui, mais 1 sobre C μ0. Então é como o axion, né? Está entrando agora na equação na equação da energia do fóton. É escalar aqui. Isso aqui igual a zero. Então, opa, eu apaguei aquela equação. Deixa eu dar uma olhadinha na equação que eu apaguei, por favor, Carolina. É a Carolina, né? Então, eu apaguei aqui, esse termo aqui ficou menos 1 sobre C, G gama, E escalar B.
C é 1 sobre C, tá? É escalar B, tá certo. Então, se nós somarmos agora, né, então vou pensar aqui, então, se eu pegar a equação que a Ana me deu, que ela guardou no caderno, que tinha a energia do áxion, o vetor de Poynting do áxion e o termo do lado direito. E essa aqui, né? Então, deixa eu reescrever aqui. A equação do áxion era essa aqui. Vou botar aqui melhor. ddt de 1 sobre 2c2, né? Derivada temporal do áxion ao quadrado, não é isso? Isso. Mais 1 meio do gradiente do áxion ao quadrado, não é isso? E aí aqui tinha mais 1 meio do lambda A menos 2K12, não é isso? Isso mesmo. Aí aqui mais a divergência de menos a ponto gradiente do ácido, não é isso? Igual a quanto? Igual a menos 1 sobre C, o G. A zero, né? G a gama, a ponto e o E escalar B. Isso mesmo. A ponto, né? E escalar B a ponto e menos 1 sobre C. Perfeito. Então, isso aqui, tá legal. Então eu vou jogar tudo isso aqui para o lado direito. Dá licença aqui, vamos fazer assim. Botar isso aqui, vai para o lado direito com o sinal mais também. Então isso aqui igual a zero. Isso tá legal, tá certo. Bom, então a gente já está vendo o seguinte. Isso aqui, nós vamos pegar essa equação aqui agora. Vamos dividir por zero. Então, vou dividir por C2 no denominador. C2 vezes zero no denominador dá o epsilon zero. Então, você vai ficar um meio de epsilon zero é ao quadrado. Aqui vai ficar sobre zero. Aqui fica sobre zero. E o zero aqui desaparece. Então, a gente está vendo. Eu tenho a densidade de energia do campo eletromagnético, a densidade de energia do campo do áxion, o vetor de Poynting do campo eletromagnético, o vetor de Poynting do campo do áxion, e agora tem esse termo aqui, que é um termo de acoplamento. Aí a gente já sabe que esse termo aqui eu posso escrever como sendo também uma derivada temporal, né, e tem aquele termo de divergência. E aí aqui eu tenho essa derivada temporal. Tá? Então vamos ver agora o que eu preciso fazer agora, né? Deixa eu ver só uma coisinha, porque aquele termo, ver aqui. Esse termo aqui veio daqui, né? Esse termo aqui ficou com um sinal menos, não é isso, né? Isso ficou, né? Deixa eu ver aqui, a gente tinha ficado com o sinal menos, perdão, esse termo aqui que tem menos aqui, né? Tá certo. Então quando a gente multiplicou tudo por a ponto, a gente trouxe ele para o lado direito, foi o que a gente fez aqui. Esse para o lado esquerdo, perdão, um sinal mais. E esse outro termo que está aqui, ele veio daqui, né? Menos que B, né? Que é esse termo aqui. Então ficou menos que E escalar B, tá? Que aí eu tinha multiplicado essa equação por um menos, né? Então ficou, tá certo. Então o que a gente ficou no final de tudo foi com essa então, quer dizer, na verdade, se eu somar as duas equações, eu estou só achando que tem, talvez, né? Eu estou só pensando o seguinte aqui, esse termo aqui, que esse termo aqui, claro, é um termo que a gente já viu, chamado termo topológico, tem uma derivada temporal e uma divergência, que é o mesmo que está aqui. Esses dois termos estão aparecendo aqui com sinais, né, iguais, está certo? Tá. Deixa eu pensar aqui uma coisinha só. Eu estou achando, deixa eu ver, quando eu formulei minhas equações aqui, menos que escalar B aqui, está certo? Esse aqui tem, não é menos, né? Na minha, quer dizer, quando eu anotei aqui para passar para vocês, eu digitei isso aqui. Tá.
tem um sinal menos aqui. Aí esse aqui tem esse aqui menos. Não, tá certo. É menos que D mais 1 sobre C, psi vetor E, tá certo. Eu estou me perguntando aqui se esse termo aqui, peraí, eu não sei, eu vou ter que dar uma conferida se esse termo aqui realmente tem aliás, se aqui tem um menos ou não. O V tem esse menos aqui, tá certo, né? Mas eu estou me perguntando se esse cara aqui tem esse sinal menos. De qualquer maneira, eu posso acertar isso na próxima aula, eu faço esse ajuste na próxima aula. E aí eu tenho, então, quer dizer, se eu juntar essa equação aqui com essas duas equações, somar essas duas equações, eu vou ter o termo eu vou juntar todos os termos de derivada total da energia do fóton mais a energia do áxion, vetor de Poynting do fóton mais vetor de Poynting do áxion, e aqui eu vou ter esse termo aqui que vai estar se juntando com esse. Eu estou achando um pouquinho, claro, que se esse termo aqui se juntar com esse, a gente sabe fazer a manipulação, porque isso aqui tem derivada temporal, e divergência eu posso juntar com os termos anteriores. Mas o que eu estou achando é que tem uma discrepância de um sinal aqui. Eu estou achando que esses dois termos deveriam se cancelar. Por quê? Por que eu acho que esses dois termos deveriam se cancelar? Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque tá. Porque eu tenho um escalar, tá certo? E tenho E escalar B, né? Esse termo aqui, na ação, esse termo aqui é um termo, é um termo topológico, né? Que ele tem A e escalar B. Então aqui está tudo. A gente fez aquelas integrações por partes, estou associar para cá. Então, era de se esperar, né, exatamente, que esse termo aqui, eu estou esperando esses termos aqui devessem se cancelar. Por que eu estou esperando que esses dois termos aqui devessem se cancelar? Pelo seguinte, quando nós escrevemos o nosso Lagrangiano, deixa eu botar aqui, a gente vai o nosso Lagrangiano vai ser A escalar B. E nós já tínhamos falado, e aí a gente viu o seguinte, que esse E escalar B, ele pode ser escrito na notação covariante dessa forma aqui. É A, F mini e o F dual mini. Isso aqui, tipicamente, né, quer dizer, é um termo que não depende da métrica, é um termo topológico. Então, se é um termo topológico, você não deveria estar contribuindo no final do dia para o tensor de energia momento. Então, vou terminar a aula de hoje deixando em suspenso essa questão. Esse termo aqui deveria cancelar esse termo aqui. Por que não está cancelando? Isso é uma pergunta. Tá. Aquela equação ali é a mesma, né? Essa Mas de baixo? aquela equação ali está com a primeira parte com menos, parece que trocou um sinal no momento ali. Quando eu peguei essa, porque, né, pode ser, mas sabe o que foi? Perdão, depois eu transportei esse termo para o lado esquerdo. Sim. E aí veio para cá com o sinal mais. Mas o gradiente A ali não mudou. Qual? Antes desse aí. Esse aqui. Deveria ser menos ainda, lá está mais. Não, é porque pelo seguinte, aqui eu tinha o Laplace, vamos até dar uma olhadinha, né? Porque eu tenho o seguinte, aqui eu tenho o Laplace, o que eu fiz? Eu peguei esse Laplaciano de A, vamos ver se é isso mesmo, menos Laplaciano de A, e aí multipliquei por A ponto. E aí usei aquela historinha que a gente, da divergente, né? Que foi o seguinte, eu botei isso aqui, ficou menos DI, então vou botar o sinal aqui em cima, menos DI do A vezes o A ponto. Então esse termo aqui, estou mexendo com esse termo aqui. O que eu fiz? Eu botei menos a derivada do gradiente do A vezes o A ponto, mais derivada do A e a derivada do A ponto. Usei só aquela distribuição. Quer dizer, isso aqui é igual a isso aqui. Boto esse termo aqui dentro da derivada e vou gerar um termo que não tinha antes, que era a derivada do A ponto. Cancelo aqui, então isso aqui é uma identidade. Aí esse termo aqui, ele ficou menos o gradiente, menos a divergência do A ponto, gradiente de A. E esse termo aqui, a gente trouxe a derivada temporal para cá, ficou mais a derivada temporal do divergente, do gradiente de A ao quadrado. Foi isso que a gente fez aqui. E aí esse termo ficou, esse termo aqui fica com sinal negativo, né? Fica com sinal positivo. Eu acho que realmente
Na hora que eu digitei isso, eu tenho a impressão que eu comi esse sinal menos aqui. Então, só para quem está assistindo o curso de longe, né, que não, eu estou passando esse material aqui que eu digitei, até depois, tchau, eu vou ver se eu tenho que consertar isso, a gente bota quando você depois bota no site, quando publicar essa aula aí, porque esse material aqui eu digitei, mas eu tenho a impressão que eu posso ter copiado errado na hora que eu digitei, eu fiz o cálculo, mas eu acho que eu bati com... estou acreditando, mas eu vou checar para a próxima aula se não tem um sinal menos aqui também. Que aí esse termo aqui ficaria mais, esse termo ficaria menos, porque conceitualmente falando, né, aí não é questão de cálculo, é questão conceitual. Esse termo aqui é um chamado termo topológico. Se ele é um termo topológico, ele não contribui para a energia do sistema, né? Ele não deveria contribuir para aquilo que é a energia e o momento do sistema, porque ele é um termo que mede só efeitos de superfície. Mas eu vou dar uma olhada melhor, porque eles estão iguaizinhos, só que com o mesmo sinal. Eu estou achando que deveria ter um sinal menos nessa equação aqui. Ele apareceria como menos, né? Quando eu multipliquei toda essa equação aqui por menos, né, que era essa equação aqui, esse termo aqui ficou mais, que é esse termo aqui, quando ele poderia ter ficado menos. Então eu vou verificar isso, se esse sinal aqui está correto, né? Quer dizer, aqui é menos, e se esse aqui também não é menos. E aí isso me implica, eu retomo isso na aula que vem, só para fazer esse fechamento. Mas assim, do ponto de vista conceitual, né, quer dizer, o cálculo está me indicando que está contraditório com o que eu esperaria conceitualmente, porque é um termo topológico, não deveria, eu queria mostrar justamente isso, que não dá a contribuição da energia, mas eu posso ter digitado errado aquela equação, quer dizer, esse aqui deve ser mesmo realmente um sinal menos, tá? E aí aqui apareceria um sinal mais, e aqui ficaria esse termo aqui com um sinal menos, e aí ao somar as duas coisas, esse termo aqui cancela esse termo aqui, não tem dúvida que eu bati errado, que eu digitei errado. E aí a densidade de energia vai ser a densidade de energia do fóton, a densidade de energia do áxion, o vetor de point do áxion, do fóton, o vetor de point do áxion igual a zero. O sistema, então, não tem dissipação porque não tem nada externo, né? Se eu tivesse cargas e correntes, apareceria aqui o menos J escalar E, que aparece sempre no caso eletromagnético. Então é isso aí. Vou pedir só então a você, quem está assistindo a aula, né, quem está copiando também, que acerte esse sinal aqui. A gente só usou esse sinal aqui no final, porque o tempo todo eu trabalhei com essas equações sem precisar assim, substituir esse aqui. Agora que a gente substituiu, eu percebi o erro. Então tem um sinal menos aqui, então esse carinha aqui bota lá que esses dois termos se cancelam. Então, a gente está vendo agora como o áxion ele se junta com o fóton, e aí eu vou ter uma energia, né, quer dizer, que é duplicada. A pergunta que a gente poderia se fazer é, por exemplo, né, qual é a contribuição do áxion para a pressão de radiação? A intensidade da onda eletromagnética a gente tira por aqui, né? Que o vetor de Point tem dimensão da intensidade, a gente divide a intensidade por C2, obtém a densidade de momento, né? E aí eu tenho momento, quer dizer, a pressão de radiação do fóton e a pressão de radiação do áxion, né? Por exemplo, uma pergunta que a gente pode se fazer é como a pressão de radiação do áxion vai assim, qual vai ser a relação entre a pressão de radiação do áxion e a pressão de radiação do fóton. Nós sabemos lá da eletrodinâmica, do eletromagnetismo, que já a gente expressa a pressão de radiação em função apenas de uma constante C da densidade de energia. A mesma coisa aqui para o áxion, a gente poderia fazer. Lembrando que o áxion é massivo. Então, ele tem um elemento a mais, porque ele é um campo massivo, né? Diferentemente do fóton, que não tem massa. Então, essa era uma questão que eu queria chamar a atenção de vocês, da eletrodinâmica axiônica. Depois, deixa eu ver o que mais, da eletrodinâmica axiônica que a gente pode fazer. Na próxima vez, a gente pode falar de como o áxion influencia no índice de retração do vácuo. Então, o vácuo vai começar a apresentar alguma propriedade chamada de birrefringência. Quer dizer, e isso é o que muitos experimentos estão fazendo, tentando medir a birrefringência do vácuo. O que é a birrefringência? É o fato de você ter luz polarizada, mas com velocidades que, à medida que você muda a polarização da luz,
você muda a velocidade de propagação da luz no vácuo. Então, o vácuo apresenta essa propriedade birrefringente, que é uma propriedade natural de materiais. Meios materiais que são anisotrópicos, cristais, meios líquidos também, você tem anisotropias, então você tem birrefringência, o índice de refração numa direção e diferente do índice de refração na outra direção. Mas, no vácuo, você não esperaria isso. Então, se o vácuo é birrefringente, pode ser que seja devido à presença de áxion. Então, o áxion, mesmo que seja um campo ainda hipotético, né, vamos dizer assim, uma partícula ainda não mensurada, quer dizer, a expectativa é que ele possa dar um efeito muito pequeno para a birrefringência do vácuo. E aí a gente tem que usar o quê? Pegar o áxion, né? O áxion está se propagando como uma onda, o fórmon está se propagando como uma onda, a gente imagina que eu tenho um campo magnético externo, o áxion e o fórmon se propagando, e isso aí vai fazer com que haja birrefringência do vácuo. Na próxima aula, então, a gente vai estudar, vamos dizer assim, a birrefringência do vácuo devido à presença do áxion, tá certo? A próxima aula é hoje é dia 24, esse é dia 4, né? Dia 12 é domingo. Isso, dia 4. Dia 4 é terça? Sim, dia 5. Não, acho que é dia 5. Dia 5, tá certo. Quinta, Então, sexta. tá certo. E aí eu vou ver se na próxima aula, do dia 12, eu falo com a monitora, Miriam, ela está estudando justamente a eletrodinâmica axiônica. Ela já tem um bom material recolhido, ela pode fazer um seminário de fechamento para vocês sobre a eletrodinâmica axiônica, tá certo? Tá bom? Tá bom, então, Gustavo, entendeu como é que é a vibe desse aí, né? Entendi. Então, beleza, pessoal, obrigado pela atenção de vocês aí. Muito obrigado, professor.